Eu tenho uma palavra que quero compartilhar com você. Então, se você pode, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 43. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 em diante. Você achou? Diga amém, por favor. Se não achou, fala, estou procurando aí. Procurando. Eles vão projetar no telão, já projetaram. Se você quiser acompanhar com a gente, diz assim a minha tradução. 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia e sabia, por experiência própria, que um profeta não é respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galileia, o povo dali o recebeu, mas apenas por ter ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Páscoa, não por saber que ele era ou o que estava para fazer. Jesus estava de volta em Caná da Galileia, lugar onde havia transformado água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei estava doente. Eu vou repetir. O filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galileia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse o seu filho, que estava quase morrendo. Jesus declarou: vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre. Mas o oficial da corte não se deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu: vá para casa. Você pode repetir comigo? Vá para casa. Seu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia: seu filho está vivo. Ele lhes perguntou a hora que o seu filho começou a sentir-se melhor, e eles disseram: a febre baixou ontem, por volta de 1h da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: seu filho está vivo. Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos em sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após o seu regresso para a Galileia. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa manhã, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos dela possam nos nortear, Senhor, numa vida de tantos afazeres, numa vida de um ativismo tão grande e que às vezes nos esquecemos daquilo que é principal. Pedimos que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, na conversa de hoje, o tema dessa conversa é: não se esqueça do principal. Se você pode, me ajude a pregar e diga para quem está do seu lado: não se esqueça do principal. Agora pergunta aí, o que é o principal? Meu Deus, o que é o principal? Um dia eu ouvi uma frase, Robson, que dizia o seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Mas se você observar, Ricardo, isso tem muito sentido. A coisa principal na nossa vida é fazer da coisa principal a coisa principal. Porque às vezes nas nossas vidas, Dani, aquilo que é principal não é colocado como prioridade, Rodrigo, nas nossas vidas. Às vezes aquilo que é principal e que a gente diz que é principal e que pode até ser principal na nossa vida, não é dado o devido valor e o devido cuidado na nossa vida. O Evangelho, ele é poderoso, ele é transformador. Encontros com Jesus mudaram a vida de milhares de pessoas. A Bíblia fala que se todos os milagres, Juliano, fossem escritos, não teria condições de serem escritos. Você imagina o quanto Jesus fez, Robson, que não ficou registrado.
Porque em todo lugar que Jesus estava, onde quer que ele ia, ele era intencional, ele marcava a vida das pessoas. E o evangelista João, ele não usa a palavra milagres no seu evangelho. Ele usa especificamente a expressão sinais, dizendo para nós que os milagres nada mais são do que sinais. E os sinais, eles apontam para uma direção, que é a divindade de Jesus. Então, eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje aqui sobre um dos encontros com Jesus. Um encontro comum que se transformou num encontro extraordinário. Jesus, ele teve muitos encontros. Ele se encontrou com gente pobre, ele se encontrou com gente rica, com gente famosa, com anônimos, com pessoas importantes, com pessoas marginalizadas à margem da sociedade. E para cada encontro ele foi especial, porque para cada encontro Jesus de alguma forma transmitiu vida na vida. Jesus de alguma forma mudou a história das pessoas. O que difere alguém que frequenta uma igreja nos domingos pela manhã, às quintas-feiras à noite, de um verdadeiro discípulo de Jesus? O que faz alguém verdadeiramente ser despertado a seguir a Jesus, a ler a palavra e de alguma forma querer ser um exemplo daquilo que recebeu? Por que algumas pessoas elas realmente têm um comprometimento com Deus, enquanto outras pessoas elas passam apenas a serem frequentadores de igrejas? São as pessoas que são chamadas inclusive de consumidores. O que faz a diferença entre uma classe e outra, Robson, é uma experiência com Deus. É uma experiência individual com Jesus. É um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é marcada. A gente nunca mais é o mesmo. Eu me lembro que no verão de 96, eu tive um encontro com Jesus. Numa manhã que eu não tinha programado e sequer, eu confesso, gostaria de estar ali no primeiro momento. Numa manhã, num retiro espiritual, eu ouvi uma voz. Aquela voz, sabe? Aquela voz, eu ouvi aquela voz e a minha vida mudou. Eu ouvi de Jesus palavras que eu precisava ouvir, que mudaram a minha vida. Jesus disse para mim: eu sou para você o pai que te abandonou. Eu sou para você a mãe que não teve estrutura de ficar com você. Eu sou para você o amigo que você precisa. Eu sou para você tudo o que você precisa. Muitos anos se passaram. Eu nunca mais fui o mesmo. Porque um encontro com Jesus, ele marca as nossas vidas de uma forma surpreendente. E aqui nós temos uma história que fala sobre um momento em que Jesus, ele saiu de Nazaré, e o próprio Jesus disse que poucos milagres foram realizados lá, porque um profeta no lugar que ele saiu não tem honra. E Jesus, ele foi para Cafarnaum, ele nasceu em Belém, né? Depois ele foi para o Egito, voltou, foi para Cafarnaum, foi para Nazaré, foi criado em Nazaré, e depois ele veio com 30 anos de idade para Cafarnaum, uma espécie de aldeia com pouco mais de 150 pessoas, e ali num povoado pequeno, numa vila pequena, ele fez o seu QG, o seu quartel-general, na casa da sogra de Pedro. E dali ele saía para a Judéia e também circulava toda a Galileia, fazendo o quê? Tendo encontro com as pessoas e mudando a vida das pessoas. E a Bíblia fala que enquanto ele estava na Galileia especificamente, um homem, um oficial do rei, um homem importante, um homem poderoso, um homem com acesso à tecnologia, a tudo o que havia de melhor da época, tinha o seu filho enfermo.
E diante de uma impossibilidade, aquele homem, provavelmente buscou em todos os recursos da época tentar a melhora, a cura para o seu filho. Provavelmente foi a médicos, quem sabe chamou a sua casa, chamou pessoas que pudessem orar, rezar para o seu filho, utilizou talvez algum tipo de medicina alternativa da época, xarope, alguma espécie de remédios utilizados para que o seu filho pudesse ser curado. A região onde ele morava era uma região pantanosa e muitas doenças acometiam as pessoas por transmissão por mosquitos. Não se sabe ao certo o problema que era esse menino, mas o texto diz que ele tinha uma febre muito alta e muitas pessoas morriam de todo tipo de enfermidade sem se dar conta do que se era. O menino estava terrivelmente enfermo e o próprio pai diz que era uma enfermidade provavelmente mortal. E esse homem importante, esse homem famoso, esse homem que tinha acesso a recursos, ele provavelmente antes foi buscar em tudo o que podia, até que, repita comigo, até que ele ouve falar sobre Jesus. E Jesus, para os romanos, era considerado um andarilho, porque era um homem que vivia andando com um punhado de outros homens de um lado para o outro. Para os fariseus, Jesus era considerado um agitador do povo. Só que para alguém que está diante de um limite da vida, de alguém que muito ama, toda a única esperança é uma tábua de salvação. É a única necessidade para que, de alguma forma, um milagre possa acontecer. E esse homem, ele sai de onde estava, aproximadamente 30 quilômetros, e ele vem até onde Jesus estava a pé, desesperado. Ele deixa o seu filho em casa, afinal ele estava com uma terrível febre, e ele chega diante de Jesus, pedindo que Jesus vá até a sua casa para curar o seu filho. Jesus não havia feito grandes milagres ainda. Esse é o segundo sinal que Jesus realiza no Evangelho de João. O primeiro havia sido a multiplicação de água em vinho. E para mim isso é paradoxal, porque o primeiro milagre que Jesus realiza, ele contraria a lógica. Ele multiplica aquilo que é supérfluo, vinho, porque o vinho não é indispensável na vida de ninguém. Nós podemos viver uma vida inteira sem o consumo de vinho, mas a água é indispensável. O vinho é supérfluo, e ele transforma aquilo que é supérfluo, o vinho, né? Ele multiplica o indispensável, a água, no que é supérfluo. E o texto dá a entender que um casamento judaico que durava 7 dias em média, já estava no 3º ou no 4º dia. Em outras palavras, só para a gente aqui, estava todo mundo bêbado. Fala para quem está do seu lado, estava todo mundo doidão. Estava todo mundo doidão. E Jesus deu mais vinho para quem já estava bêbado. Então quer dizer que Jesus, ele dá de beber para quem quer beber. Não tem a ver. Não tem a ver com bebida, querido. Não tem a ver com álcool. Não, o vinho de Jesus não tinha álcool. Como assim, gente? O vinho, ele passava por um processo, inclusive até os dias de hoje, de fermentação natural. O vinho tinha álcool e tinha muito álcool. A questão aqui não é multiplicar o essencial em supérfluo. A questão aqui é que, imagina, eu fiz um casamento ontem, Dani, e nos dias de hoje, o noivo, via de regra, é responsável por bancar a festa. Só que numa festa judaica, Rodrigo, o casamento demorava 7 dias. E aí imagina quando você casou com a Lívia, de repente você falou, vai ser 7 dias. E os parentes lá da Lívia de Belo Horizonte, tudo fizeram caravana e disseram, nós vamos lá para São Gonçalo que vai ter um festão. Vocês casaram aqui ou lá? Então o pessoal de São Gonçalo foi para lá. Meu Deus do céu. E aí os parentes, todos dela de Minas, vieram para a festa. 7 dias de festa. E você, como noivo, deveria bancar toda a festa. Para todo mundo.
Porque você decidiu casar, além de ter que pagar o dote do pai para o pai dela, que era uma espécie de recompensa por ter criado, educado, né, e cuidado dela. E aí, lá no quarto dia de festa, de repente, tá todo mundo brincando, rindo, e acaba o quê? O vinho. E o vinho na Bíblia, ele representa o quê? Alegria. E se a alegria acabou na festa, no quarto dia, que deveria acabar no 7º dia, o que o pessoal vai sair falando na festa do seu casamento? Que você foi um irresponsável, que você promoveu uma festa, mas não teve o cuidado de comprar o vinho necessário para que todos pudessem beber. Se num casamento hoje as pessoas falam sem motivo, você imagina se você der motivo. Vai dar problema, sim ou não? Então, quando Jesus, que foi convidado junto com a sua mãe para esse casamento, percebeu que aquele noivo estava prestes a sofrer uma terrível humilhação na sua vida, uma vergonha, ser pragmatizado, Fabrício. Aquele lá, ó, tá vendo? Foi aquele casamento que a gente foi que acabou o vinho. Rapaz, aquele cara ali foi uma vergonha. Foi um troço, sabe? Marcou a história. Jesus livrou aquele homem de uma vergonha, de uma humilhação. Assim como nesse milagre aqui, Glautinho, não tem a ver especificamente com a cura de uma criança. Aqui se trata de uma questão familiar. Aqui se trata de um problema familiar, porque esse homem era um homem importante, um militar, e como todo militar, se entrega totalmente à sua pátria. Ele era alguém muito ocupado, muito respeitado, e que provavelmente tinha muitos afazeres. Ele era um oficial do rei. Só que a Bíblia fala que em algum momento o seu filho ficou doente. E diante de uma agenda apertada, com muitos compromissos, com muitas responsabilidades, esse homem, ele foi roubado dele a sua agenda, porque aquilo que é principal foi colocado em xeque. Eu me lembro do Mário Sérgio Cortella, em uma das suas falas, trazer a diferença entre urgência e importância. Coisas urgentes e coisas importantes. E o Cortella, ele diz que na vida, Rodrigo, nós temos coisas urgentes. E o que são coisas urgentes? Urgentes são coisas que nós precisamos fazer: trabalhar, pagar o boleto, os compromissos da vida, as reuniões, as questões de subsistências, as questões que de alguma forma envolvem os nossos projetos, os nossos ideais. Isso são coisas urgentes. E os boletos, eles não param de chegar, não é verdade, gente? Mesmo que o correio fique em greve. Por isso que eu sempre digo, se você tem caixa de boleto em casa, separa o macho da fêmea. Porque se deixar junto, meu irmão, aquilo começa a procriar, é uma doideira. Na vida existem coisas urgentes. E urgentes são coisas que tomam a nossa agenda. Mas na vida também existem coisas importantes, e as coisas importantes são as coisas que nós nos importamos com elas: a família, os filhos, as nossas relações afetivas. E o maior desafio dentro da nossa vida é não negligenciar as coisas importantes na conquista das coisas urgentes. E de repente aqui, esse pai, ele vê aquilo que é importante na sua vida sendo colocado em xeque. O filho dele poderia morrer a qualquer momento. E tudo aquilo que era urgente passou a já estar em segundo plano. E ele parou toda a sua agenda, toda a sua vida, e ele foi 30 quilômetros até onde Jesus estava. E quando ele chegou lá, ele implorou que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus disse para ele: pô, vocês são muito difíceis de acreditar, cara. Vocês precisam o tempo inteiro ver milagres para acreditar. Você não podia ter acreditado antes? É como se Jesus dissesse para aquele homem: você já ouviu falar sobre mim? E se você ouviu falar, a palavra já chegou até você. Você não precisaria estar passando por isso, para que você entendesse, para que você organizasse a sua vida, para que você colocasse aquilo que é importante no seu devido lugar.
E quando Jesus fala isso para ele, ele recebe aquela bronca no primeiro momento, mas ele insiste. Sabe por que ele insistiu? Porque no limite da vida não existe mais orgulho. No limite da vida não existe vaidade. No limite da vida, as questões tolas que nos fazem nos separar, elas não existem mais. Assim como aquela mulher cananeia que chega diante de Jesus, e Jesus diz para ela que não é justo tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cachorra, de cadela. E você está pensando que ela pegou uma faca, riscou o chão, pera aí. Não, ela simplesmente, com a vaidade no chão, ela falou assim: eu não estou preocupado de ser chamada de cadela ou de cachorra, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem na mesa. Porque no limite da vida pouca coisa faz sentido, querido. Pouca coisa desse mundo de ilusão faz sentido. E aqui, Jesus então diz especificamente para ele: vá para casa. É como se Jesus dissesse para ele: volta para casa. Porque essa enfermidade, ela já fez com que você entendesse que você está priorizando aquilo que é urgente. Você está cuidando de tudo, menos daquilo que é importante na sua vida. E eu quero me dirigir a você, dentro desse contexto, perguntando para você: será que você tem negligenciado aquilo que é importante por aquilo que é urgente? Será que de alguma forma você não tem se preocupado ou dado a devida importância àquilo que é importante? O que na sua vida você teve que negligenciar aquilo que é importante para conquistar aquilo que é urgente? Porque no limite da vida, nada que é urgente faz sentido. Você está vivendo uma vida louca, desgraçada, de conquista, tentando matar 2 leões por dia. Por quê? Porque durante um tempo você ficou sem matar leão e eles acumulam, não é verdade? E aí agora você está nesse tempo, nesse ritmo acelerado, e de repente alguma coisa acontece na sua vida, na sua saúde, e você tem que parar. Na vida dos seus filhos, e se fosse possível, você colocava em você essa enfermidade. Nenhuma outra coisa faz sentido, querido. Eu fiz um velório essa semana, um querido irmão, que conheci ele bem, uma pessoa muito grata. O filho, um amigo, um irmão aqui da igreja, e ele teve um aneurisma no estômago. Eu nem sabia que tinha aneurisma na barriga. E uma bola de sangue do tamanho de uma bola de futsal, aqui no estômago. E ele foi internado no Rio, e os médicos falaram: não pode transferir, porque se transferir morre. Só que o médico daqui falou: tem que transferir, porque se não transferir também morre. E ele veio para cá, e os médicos fizeram uma cirurgia durante horas e horas, colocando umas próteses para poder drenar esse aneurisma. E a cirurgia foi bem sucedida. Só que depois da cirurgia, ele teve complicações e a bolsa estourou. E a gente estava crendo, a gente estava orando, a gente estava ali no hospital, eu com a família, junto, a gente acreditando, junto. E de repente, os médicos chamaram a família. E os médicos disseram assim: a gente fez tudo que a gente podia fazer. Ele só tem algumas horas. Nesse momento, nada mais faz sentido. Ninguém que está no limite da vida pensa em viagens que queria fazer, em casas que queria comprar, imóveis que queria ter. Você sabe o que importa nesse momento? São as relações. São os relacionamentos. Esse camarada, ele não estava nem aí para o rei, para o exército de Roma, porque aquilo que é realmente importante na vida estava em xeque, o filho dele. E quantas são as vezes que na nossa vida a gente negligencia a presença na nossa casa com os nossos filhos diante de conquistas de coisas que são urgentes? Quantas são as vezes, se a gente parar para pensar, eu estava assistindo o Pianger dizer: eu só tenho 7 apresentações do meu filho, 7 apresentações
nas escolas que ele se apresenta para mim. Repita comigo, 7. São só 7 apresentações. Eu tenho no máximo 12 anos tendo o meu filho como o pai inteiro da vida dele, porque um pouquinho depois de 12, alguns até antes, já vão para o mundo. Encontrei um casal de amigos no shopping um dia desse, que ontem os filhos deles eram pequenos e viviam com os pais. E eu olhei, cadê as crianças? E ele olhou para mim e disse, as crianças que não são mais crianças não querem andar mais com os pais. E se você, Fabrício, não aproveitar muito bem a vida, no momento certo, ela passa. E ela nunca mais volta. E aí, às vezes, a gente fica frustrado, sabe? Frustrado. Porque a gente não viveu a vida. E quando alguém tem um filho pequeno, a gente diz, aproveita porque passa. Porque talvez você não tenha aproveitado. E hoje, tudo que você quer é a atenção do seu filho. Mas ontem tudo... Edson adora quando eu dou essa corridinha. Ontem tudo o que o seu filho queria era a sua atenção. Brinca comigo, pai. Brinca comigo, mãe. Brinca comigo. Brinca comigo. E você fala, meu Deus, eu não tenho sossego. Não. Isso é o que é importante. E dependendo do tipo de investimento que você faz nessa fase, vai consolidar uma relação eterna de vida. Esse homem aqui, ele negligenciou aquilo que era importante, aquilo que realmente importava na vida. Preocupado em graduações, preocupado em fazer com que a coisa acontecesse no seu trabalho, preocupado e achando que a sua missão enquanto marido era sustentar a casa. Não, mas a sua função enquanto marido é muito mais do que colocar comida na casa. A sua função enquanto pai é dar roupa, pagar escola e dar brinquedos para os seus filhos. Não. A sua função é muito mais do que isso. Esse homem, ele negligenciou. E quando aquilo que era importante foi colocado em xeque, o desespero tomou conta dele. Não tinha mais orgulho, não tinha mais nada. Ele pediu, ele clamou. Ele falou, por favor, se trata do meu filho. Nada mais fazia sentido. E Jesus olhou para ele, e Jesus disse para ele, volte para... Que o maior problema não é a febre do seu filho que pode matá-lo. O maior problema na sua vida é uma disfunção entre aquilo que é urgente daquilo que é importante. Volte, porque esse milagre não tem a ver com a cura do filho. Esse milagre tem a ver com uma restauração familiar. Esse milagre tem a ver com um equilíbrio da vida. Porque se a gente só prioriza aquilo que é importante também, por isso que a vida precisa de equilíbrio. Por isso que o equilíbrio faz parte da vida. Steve Jobs, por exemplo, estava tomando café com os irmãos lá, teve gente que estava numa mão, estava só no abacaxi de manhã. Não, só quero uma frutinha. Aquela coisa. Em casa comeu 8 pães. Deve ter sido. Você imagina o Steve Jobs. Steve Jobs, né, todo mundo sabe, foi o cara da maçãzinha. E ele era ficcionado por uma dieta alimentar à base de frutas. Ele vivia semanas se alimentando somente de maçã e de cenoura. Você sabia disso? Ele vivia numa dieta somente à base de frutas, achando ele que com o consumo somente de frutas poderia proporcionar um bem-estar para ele. Ele não usava desodorante, achando que com isso era uma melhor qualidade de vida. O personagem que fez o filme, não sei se você já assistiu a história dele, ele resolveu, para entrar dentro do personagem, fazer uma dieta à base de cenoura e de maçã. Ficando algumas semanas só se alimentando disso, ele se internou no hospital com problemas no pâncreas. Steve Jobs, ele morreu de câncer no pâncreas. Você sabe por quê? Porque não houve equilíbrio na vida. Aquilo que ele achava que ia produzir e proporcionar uma qualidade de vida, matou ele. Porque a vida precisa de equilíbrio. Tudo em excesso faz mal, queridos. Até água, se você beber 3 litros de uma vez só, vai fazer mal.
E quantas são as vezes que nós, hoje, estamos vivendo uma vida de excesso, porque no trabalho a gente trabalha, e no trabalho, enquanto a gente trabalha, a gente se estressa e se estressa muito. E como a gente se estressa, a gente precisa de alguma fuga. E o que a gente tem, se você não fuma, se você não cheira, se você não usa droga, nenhuma droga ilícita, aí para produzir um escape para você, você usa as suas mídias sociais, que é uma fuga. E que é um vício para muita gente. E aí você fica no Instagram. Aí o seu filho vem, pai, brinca comigo. Agora não. Pô, eu tô estressado, eu já trabalhei, eu. Mas quando no limite da vida, aquilo que é urgente é colocado em xeque, tudo para. E tem coisas que só Jesus pode fazer. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para o Espírito Santo para orar por um rapaz de 41 anos que tinha sido acometido de um câncer, numa metástase em todo o seu corpo. Um jovem de 41 anos, muito bem sucedido. O pai dele tinha deixado para ele fazendas na Bahia, que nas fazendas que o pai deixou de herança, tinha jazidas de granito. Ele extraía aqueles granitos e ele exportava para o mundo inteiro. Ele tinha muito dinheiro. Ele não conhecia Jesus. E eu fui lá, através de um irmão da igreja. E eu estou pensando, Glautinho, que eu vou orar por alguém que está com câncer. Levei um irmão da igreja que tinha câncer para orar. E quando a gente chegou no Espírito Santo, Robson, quando a gente chegou lá, a gente ficou na casa da mãe dele. Porque é longe. Então a gente dormiu na casa da mãe dele. Ele morava na mesma cidade. E no outro dia a gente foi tomar café com ele. Eu, dormindo lá, quando estava lá, vi a foto deles, quando criança, dos irmãos. E a gente começou a conversar e eu perguntei para a mãe um pouco sobre a vida dele, sobre a relação dela com ele. E ela disse para mim, a minha relação não é muito boa com o meu filho. Nós vivemos um pouco de conflitos. Na verdade, tem muita coisa mal resolvida entre a gente. Ele é meu filho, eu amo demais. Eu seria capaz de passar pelo que ele está passando para que ele não passasse isso. Mas lamentavelmente a minha relação com ele não é uma relação boa. E quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, meu Deus, eu estou achando que eu vou orar por alguém que tem câncer, mas eu estou percebendo que aqui o problema é muito maior. E no outro dia, quando eu cheguei na casa dele, a gente entrou e tinha um irmãozinho do Reteté. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, Juliano. Tinha um irmão do Reteté que foi com a gente. Esses irmãos do Reteté, eu não tenho nada contra, Dani, mas o canelinha de fogo. Quando a gente chegou na sala, a gente estava na sala, começamos a conversar, bater um papo. Eu senti um cheiro de rosas muito forte, de flores. E quando a gente subiu para uma área gourmet que ele tinha, uma grande mansão, e o irmão que foi curado de câncer, ele deu testemunho, ele era do Reteté. E ele falou o seguinte, quando eu entrei naquela sala lá, eu senti um cheiro da morte aqui. Rapaz, você fala isso para quem está com câncer? Tem cheiro da morte na cara do cara? Rapaz, o cara ficou desesperado. O cara só falava, pastor, ora por esse cheiro, esse espírito da morte sair daqui. Eu falei, gente, eu também senti, mas eu não sou esses caras que tem esses negócios. Eu falei, meu Deus. E aí eu desci, quando terminou tudo, eu desci na frente, eu estava com um problema na perna, desci mancando. Aí eu olhei assim na sala, senti aquele cheiro, aí tinha um potinho num canto assim, quando eu cheirei, era uma essência. Eu falei, achei o cheiro da morte aqui. Uma essência de flores. Porque normalmente o contato que aquele irmão tinha com flores era num velório. E ele fez uma associação. E eu, claro, não deixei que o irmão fosse exposto ali. Mas enfim, quando a gente subiu para a área gourmet, eu disse para ele assim, Rodrigo, eu vou orar por você e Jesus pode curar você agora. E se Jesus curar você agora, não é algo novo, porque ele já fez isso e ele continua fazendo. Mas se ele não curar você agora, existe alguma coisa que você gostaria de dizer para sua mãe? Naquele momento, os olhos dele lacrimejaram, ele começou a chorar. Ele olhou para a mãe dele e ele chorava copiosamente.
e ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar. A mãe abraçava ele e falava: não, meu filho, não precisa falar nada. E eu disse para ela: ele precisa falar. E se ele quiser, ele vai falar. Ele ficou uns 5 minutos num choro profundo de alma, até que ali, na presença do Espírito Santo, ele disse: me perdoe, mãe. Jesus fez naquela manhã uma grande restauração naquela família. Jesus proporcionou a maior cura que poderia ter sido realizada, não do câncer, porque ele também aceitou Jesus e já está na glória, mas ele promoveu antes da partida dele uma reconciliação com a mãe dele. A medicina diz hoje que a grande parte das incidências de doenças, inclusive de câncer, de anomalias celulares, ela vem exatamente por questões psicossomáticas. Pessoas que têm problema no pescoço e na cabeça, alguns estudos já refletem dizer que tem a ver com palavras não ditas, que são guardadas. Jesus proporcionou naquela manhã uma grande restauração naquela família, um grande perdão. O milagre, ele sempre vai ser passageiro, porque o filho do oficial foi curado. Mas aonde ele está hoje? Eu queria dar a oportunidade para você, para que você avaliasse na sua vida se realmente você tem negligenciado aquilo que realmente importa, porque no limite da sua vida pouca coisa vai fazer sentido. O Steve Jobs, ele escreveu uma carta e ele disse: hoje essa cama que eu estou num leito de hospital ou na casa dele é a melhor cama que existe, mas eu daria toda a minha fortuna para não estar nela. Por mais que se tenha muito dinheiro, e às vezes a gente vive uma vida inteira atrás do dinheiro, quando chega o dinheiro, a gente percebe que ele não traz com ele todas as coisas. Teve um irmão que me procurou um tempo atrás e ele disse para mim, desde os meus 5 anos de idade, que eu luto por um sonho. E ele conseguiu chegar a esse sonho com 35 anos. Era um sonho que ele lutava desde 5 anos de idade. E ele falou para mim, agora que o sonho chegou, parece que não faz sentido. É como se eu estivesse correndo atrás da roda, como um cachorro, e quando a moto, o carro ou a bicicleta para, ele não sabe nem o que fazer. Porque a felicidade não é um lugar. A felicidade tem a ver com a forma que se vive, com o caminho. O Freud, ele tem uma frase, eu não sou psicanalista, mas eu gosto dessa frase. Ele diz: qual é a sua responsabilidade na desordem da sua vida que você questiona? Qual é a minha responsabilidade na desordem da minha vida que eu vivo questionando? Porque chega um momento que a gente vai precisar chamar a responsabilidade a nós mesmos. Esse pai, ainda houve tempo para ele corrigir as coisas, porque Jesus disse para ele, vá para casa. E não é a primeira vez que Jesus diz para alguém, depois de realizar um milagre, vá para casa. Quando Jesus foi até o Gadareno, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que quebrava correntes e cadeias, possuído por uma legião, mais de 6.000 demônios. Quando Jesus liberta aquele homem, os demônios vão para aquela manada de porcos que se jogam no precipício. Aquele homem que acabou de ser liberto por Jesus, a primeira coisa que ele faz é entrar dentro do barco. Agora eu vou seguir Jesus, agora eu vou ser um discípulo, porque eu fui curado. Jesus olha para ele e fala o seguinte, vá para casa, porque tem muita coisa para você resolver na sua casa. Tem muitas relações que precisam ser reconstruídas, porque durante muito tempo você foi desonra para os seus pais, para os seus irmãos, você foi motivo de zombaria para muita gente, e você precisa realizar o milagre agora na sua casa. Eu queria que você ficasse em pé, e queria que você fechasse os seus olhos, e que ao ouvir essa canção, que você refletisse sobre a sua vida e sobre as suas relações. Um grande líder católico no Brasil, chamado Leonardo Boff, um dia
fez uma visita ao maior líder do budismo chamado Dalai Lama. E o Leonardo Boff, diante do Dalai Lama, resolveu perguntar para ele qual era a melhor religião. O Dalai Lama ouviu aquela pergunta e disse: a melhor religião é aquela que transforma o ser humano num ser humano. A melhor religião é aquela que transforma o homem em alguém melhor. Um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor. O evangelho de Jesus, ele é transformador. Só que algumas pessoas, elas não têm um encontro com Jesus, porque um encontro com Jesus muda tudo. Mas um encontro com a religião muda roupa. Andava de camiseta, agora anda de camisa e calça de tergal. Vivia com a sua boca cheia de gírias e agora diz a paz do Senhor, mas dentro não muda nada. Por isso, um encontro com Jesus, ele nos torna em alguém melhor. Ele nos faz priorizar aquilo que realmente é importante na nossa vida. E uma das coisas mais incríveis para mim do evangelho de Jesus é que é um evangelho de segunda chance, de novas oportunidades. E nem sempre na vida nós temos uma segunda chance. Esse filho que perdeu o pai e que eu fiz o velório, ele teve a oportunidade de ser o melhor filho que esse pai podia ter. E ele disse isso sendo grato. Enquanto outros tiveram problemas porque na hora do velório não foram aquilo que deveriam ser, não fizeram aquilo que poderiam ter feito e não tiveram a segunda chance. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para trazer você aqui, para que você possa sair daqui hoje com uma segunda chance, numa ordem entre aquilo que é urgente e importante, fazer e trazer um equilíbrio para a vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. E se essa palavra que o Espírito Santo ministrou, ela teve endereço certo no seu coração, e se você precisa hoje de uma oportunidade, de uma segunda chance, de corrigir na sua vida, isso não é vergonha para você, porque essa palavra primeiro alcançou o meu coração. Eu me coloco como a primeira pessoa que precisa e que deseja. E se você é a segunda, a terceira ou quarta pessoa, eu queria que você saísse do seu lugar e que você viesse aqui, que você estivesse aqui à frente, colocando diante de Deus a sua vida e pedindo a Ele que dê a você a oportunidade de corrigir. Não espere que a primeira, que a segunda. Peça licença a essa pessoa que está do seu lado. Fala: me dá licença porque essa palavra é para mim. Me dá licença porque hoje tudo vai mudar, porque hoje as coisas vão ser equilibradas na minha vida. Isso, sai do seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela segunda chance, pela oportunidade de recalcularmos a rota da nossa vida, de recalcularmos, Senhor, aquilo que temos trocado e negligenciado como importante e urgente. Porque existem muitas pessoas que na conquista daquilo que é urgente, sonhos, projetos, metas, se esquecem daquilo que realmente importa. E às vezes, Pai, não nos damos conta disso até que o Senhor de alguma forma possa nos despertar. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, pedimos a oportunidade de corrigir algumas coisas nas nossas vidas, priorizar aquilo que realmente é importante: família, relações e filhos. A tua palavra diz em Mateus 6, 33, 36: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas, repita comigo, todas, mais forte, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu peço que em nome de Jesus, todas as outras coisas sejam acrescentadas na vida daqueles que estão aqui no teu altar. Todas as outras coisas familiares, relacionais, no casamento, nas finanças, em nome de Jesus, eu declaro que todas as coisas sejam acrescentadas na tua vida.
Eu declaro sobre a sua vida a prosperidade de Deus, não a prosperidade dos homens, porque a prosperidade de Deus, ela não tira o nosso sono e nem produz dores em nós. A prosperidade de Deus não é o acúmulo de coisas, é a ausência de necessidade. Não falta o pão sobre a mesa, não falta alegria no coração, nunca falta fé e a esperança de que o Senhor em Cristo sempre nos conduz em vitória. Eu declaro que nessa manhã sairemos daqui restaurados, com uma missão, com um propósito de restaurar relações que foram quebradas diante de um desequilíbrio de vida. Nos dê a oportunidade, Senhor, de promover reconciliação com quem precisa, porque eu creio que existem pessoas aqui que precisam se reconciliar com pais, com filhos, com amigos, com irmãos, com pessoas que durante a caminhada, por situações, relações foram quebradas, mas que no fim da vida, no limite da vida, nada mais vai fazer sentido. Não permita, Senhor, que a morte chegue antes de haver uma restauração. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, você que veio até o altar aqui, eu declaro um orvalho da parte de Deus. Eu declaro sendo derramado sobre você um óleo fresco, uma unção nova, revigoradora, restauradora, capacitadora no nome de Jesus, para que você saia daqui hoje revestido e revestida com a autoridade de Deus, para fazer o que precisa ser feito. Pai, que o exemplo desse grande milagre dado a esse homem sirva para nós. Corrigimos a rota da nossa vida, nós decidimos hoje voltar para casa, assim como o Senhor disse para ele, vá para casa. Nós queremos hoje voltar para casa e priorizar aquilo que realmente importa. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda ação e o intento do inferno sobre nós, e que essa semana que começa hoje seja uma semana na presença do Senhor em nós. Esse mês de novembro que começará no meio dessa semana, nós recebemos ele de braços abertos. Estenda suas mãos aí à frente. Nós receberemos o mês de novembro de braços abertos, declarando que será um mês da bondade e da misericórdia do Senhor. Será um mês onde as expectativas serão surpreendentes, porque o Senhor será conosco. Declaramos que o Senhor estará à frente, declaramos que a misericórdia do Senhor estará conosco, declaramos que será um mês de metas batidas, de oportunidades aproveitadas, porque o Senhor é conosco. Nos guarde, nos livre, nos leve em paz para casa. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe, vai em paz, valeu! Declare pelas ruas o nome de Jesus.